O texto lido no início desse trabalho, e eu vou ler numa outra versão que diz o seguinte. Eu estava lendo na versão King James, eu quero ler numa versão Almeida atualizada, que diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com alegria ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero contextualizar e pregar sobre um tema: alegres em Deus. É fato que nós estamos vivendo numa sociedade que quem escolheu a profissão de psicólogo ou psiquiatra está feito, não dá conta de atender a sua clientela. Todos, absolutamente todos, precisando de terapia, conversar com alguém, desabafar, precisando de orientação, porque muitos se encontram perdidos. Depositaram sua esperança em bens materiais, em conquistas materiais, e hoje, com o passar do tempo, pessoas abastadas, ricas, bem financeiramente, olham para tudo que possuíam e não sentem alegria, não sentem prazer, não sentem satisfação, porque trocaram, e em vez de ter investido a sua vida para saciar o desejo do seu coração, que não é bens materiais, não é um casamento, não é uma instituição, não é a formação dos filhos, mas a satisfação que só Deus pode dar. Há um famoso escritor que dizia que no coração do homem há um buraco do tamanho de Deus, de modo que não há nada que consiga nos preencher, a não ser um relacionamento profundo com Deus. Mas eu quero mexer com você hoje. Eu quero falar de um relacionamento que vai além de um culto ao domingo, que vai além de ter ou possuir um cartão de membro. Eu estou falando de um relacionamento profundo de intimidade com o seu Senhor. E eu quero, baseado nesse texto, dizer que é uma ordenança da Bíblia Sagrada que nós sejamos alegres. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo está colocando a alegria numa posição de ordem, ele está dizendo: seja alegre. E você vai me dizer: mas não é tão simples assim, apóstolo Paulo. Você está pensando o quê? Você não conhece minha vida não, hein? Minha vida tem dificuldades. Não dá para mim estar mostrando os dentes toda hora, não. Se você vivesse um dia na minha vida, ouvisse como a minha vida é corrida, e diga-se de passagem, como a gente tem escutado essa expressão esses dias. Eu ainda não encontrei poucas pessoas que não me disseram. Eu digo: como está? Na correria. Como é que vai? Na correria. Alguém está correndo, maratonas e maratonas, e muitos parece que continuam no mesmo lugar, mas estão correndo. O fato é que como ser alegre em Deus com tudo isso que está acontecendo? Com todas as dificuldades, com todos os temores, inseguranças, incertezas. Como ser alegres em Deus, olhando para as circunstâncias à nossa volta? Você vai dizer: como é que você vai ser alegre, irmãos? Olha a crise econômica aí. Olha a Câmara, o Senado que nós temos aí. Como ser alegres, baseando a nossa vida nessa expectativa que está às nossas voltas? Eu quero lhe dizer que não é nelas. Porque a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. A alegria do crente não são as circunstâncias à nossa volta. A alegria do crente é uma pessoa. É um relacionamento com Jesus de Nazaré. Se você estiver nele e ele em você, as coisas vão mudar. E tudo pode estar desmoronando ao seu redor. E você andando por cima dos escombros, dando glória a Jesus. Porque a nossa viva esperança não é as coisas desta terra, mas o encontro com o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero contextualizar toda essa situação desse texto. Esse texto não saiu do nada. Esse texto é um texto que fala sobre a restauração de Sião. Fala sobre a restauração do povo de Deus. Esse texto faz alusão ao cativeiro que o povo estava saindo. Aqui é um escrito, nós não temos o nome do autor desse salmo, mas é um escrito de alguém que acabou de sair de uma prisão, de uma situação de escravidão.
E agora ele escreve esse texto. Mas eu preciso falar como foi que o povo se meteu em tudo isso. Eu estou falando do povo de Deus. Eu estou falando do povo de Israel. Daquele povo escolhido por Deus lá em Abraão. Onde Deus olha para Abraão a partir do capítulo 12 e diz assim: vem Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Anda comigo, anda na minha presença e ser perfeito. Este homem gera filhos, gera e produz uma nação a partir do patriarca Jacó ou Israel. Esse povo que ficou cativeiro no Egito, oprimido, Deus provê para eles um libertador. Deus arranca aquele povo do Egito com mão forte, mão poderosa. Promete àquele povo escravizado que eles seriam uma grande nação e que Deus lhe daria uma terra prometida. Esse povo é arrancado do Egito, anda 40 anos no deserto caminhando com Deus, caminhando em milagres, vendo milagre acontecer, vendo vidas sendo transformadas ali. Milagres que talvez em toda a nossa vida cristã nós não veremos, aquele povo viu. Uma nuvem sustentando eles, guardando durante o dia, uma coluna de fogo à noite, não precisavam produzir comida, o Senhor provia tudo. É uma vida de milagres. O Senhor deu vitória a eles, eles conquistaram a terra, e Deus alertou: não se envolva com o povo da terra, caminhe na minha presença. Sabe o que foi que o povo fez? Desobedeceu, se envolveu com o povo da terra. Começou a trocar um relacionamento com Deus por coisas supérfluas. Aí agora talvez você esteja pensando e dizendo: mas que povo bobo. Eu não faria isso não. Como é que esse povo experimentou tanta coisa de Deus e de repente está trocando Deus? Eu não acredito que esse povo diz: esse povo era sofrer mesmo. Mas aí às vezes a gente olha para a nossa própria vida e olhando quantas trocas a gente faz do Senhor no nosso dia a dia. Às vezes, irmãos, aquele povo de Israel está debaixo da nossa pele. Às vezes nós somos aquele povo rebelde e teimoso que na primeira oportunidade deixa um relacionamento profundo com Deus por ocupações supérfluas. Eu digo que ninguém se distancia de Deus da noite para o dia. Ninguém está aqui num domingo à noite cheio de poder de Deus e na segunda-feira está totalmente distante de Deus, frio espiritualmente. Não é uma construção. São pequenas concessões que você vai fazendo. Você vai deixando de frequentar, vai deixando de se relacionar, vai deixando sua Bíblia de lado, a Bíblia começa a empoeirar, a oração já fica difícil, falar com Deus parece que não tem mais assunto, agora já ficou muito difícil se relacionar. De repente, para que ir para a igreja? Eu posso cultuar aqui de casa mesmo, lá só tem problemas, só tem dificuldade, está tudo errado, se fosse eu era diferente, sabe de uma coisa? Não vou mais. E de repente, não mais de repente, como diz o poeta, está na antessala da frieza espiritual. Deixou o relacionamento profundo. O coração já não arde mais. Assim estava aquele povo. Aquele povo que Deus orientou e exortou pelos juízes, pelos profetas, pelos reis, para que mudassem de vida, para que deixassem de se relacionar com as coisas que o mundo oferece, para se render totalmente a Deus. O que o povo fez? Não escutou novamente. Deus provê para ele juízo. E disse: vocês serão arrancados da terra que eu mesmo prometi para vocês. Acontece uma grande divisão no reino. 10 tribos ao norte. Reino de Israel é constituído com capital em Samaria. Sobre o reinado de Jeroboão. 2 tribos ao sul, constituindo o reino do sul, por nome de Judá, capital em Jerusalém. 722 a.C., os assírios conquistam o reino do norte, levam o povo cativo e oprimido. 586 a.C., Nabucodonosor, então rei da Babilônia, conquista o reino de Judá, leva aquele povo cativo. Agora eles não estão mais no seu lar, eles são levados oprimidos e cativos para uma terra diferente. Lá eles não são o povo de Deus, são um povo escravizado. Sem culto, sem igreja, sem Bíblia, sem pastor, sem profeta, sem rei. Experimentando o gélido silêncio de Deus. Mas o Deus que nós servimos ainda é consolador. Hora ou outra, ele ainda falava com seu povo cativo. Aquele povo recebeu um intimato. 70 anos. Podem casar, podem construir famílias, vão ficar 70 anos em cativeiro. Vão experimentar o que é a ausência de um relacionamento comigo.
E então, eu, o Senhor, os restaurarei com um braço forte. 70 anos se passam. O povo volta. O povo é restaurado. E agora, o salmista registra esse texto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Nós não acreditávamos que o Senhor teve tanto poder para tocar o coração de Ciro, o imperador persa, para nos levar e nos tirar da terra da opressão para a terra que ele nos preparou. Ciro promoveu carruagem, deu madeira, deu liberdade para que o povo reconstruísse o templo, a cidade e pudesse ter identidade de novo. Agora esse povo escreve esse texto e diz: como o Deus desse povo, as nações olhavam para o povo, verso 2, e diziam: grandes coisas fez o Deus dele por eles. Nós continuamos cativos e oprimidos aqui, mas Deus tocou o coração de Ciro e eles estão libertos. Que maravilha! Porque o que Deus faz nas nossas vidas é testemunho para as nações, é testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. As grandes coisas que Deus tem feito nas nossas vidas, irmãos, não é só porque para nós nos sentirmos melhor, mas é testemunho do poder dele no nosso viver. Ele tem interesse em glorificar o seu nome. O povo volta, mas os desafios continuam. Agora, a cidade que eles tinham já tinha dono. 70 anos se passaram. Aquelas terras arranjaram donos. E os povos vizinhos não estavam interessados em devolver a cidade para eles. Eles enfrentaram dificuldades, enfrentaram luta, a hostilidade do povo ao redor. Mas não só isso, se viram na situação de cometer os mesmos pecados que levaram eles para o cativeiro. Aí você para e diz: ô povinho teimoso, como é que pode? De novo? De novo. Porque infelizmente, irmãos, se nós não estivermos em plena comunhão com Deus, nós cederemos aos desejos da nossa carne. E de novo, cometeremos os mesmos erros pelos quais nós já choramos e dizemos diante de Deus que jamais cometeríamos. Se não estivermos em Cristo, nós seremos passivos de cometer os mesmos delitos. E ainda tinha mais um agravante, terceiro: problemas financeiros, uma pobreza generalizada. O povo era um povo cativo, tinha sido subjugado, não tinham expectativa, estavam sem recursos financeiros. Outro ponto: não tinham uma liderança, não tinham um rei para lhes conduzir. Esse salmo, ele está dividido em duas partes. Ele está dividido em alegria pela restauração passada, verso de 1 a 3, e a alegria pela restauração futura, versos 3 a 6. Só são 6 versos neste salmo. E agora, o que é a alegria pela restauração passada? É quando nós olhamos, e aqui esse povo também olhou, para tudo aquilo que Deus já havia feito na vida deles. Irmãos, como diz o ditado popular, bocado comido é esquecido. Alguém já ouviu isso? A expressão, ela faz alusão a alguém que prestou um grande favor a outro, e uma vez que o favor passou-se o tempo, alguém já não lembra mais e já não tem consideração por aquilo. Parece muito com a gente, né? Parece muito com a gente porque muitas vezes nós clamamos e oramos a Deus por tantas coisas. E ao mesmo tempo, quando Deus nos dá, passa um tempo, parece que nós já esquecemos. Já não lembramos mais daquilo que Deus fez. Já não lembramos daquilo que Deus, como Deus foi generoso. Agora, esse salmo está dividido. O que Deus já fez, nós precisamos lembrar que em Cristo nós fomos resgatados, irmãos, da nossa vã maneira de viver e trazidos para o reino da luz do seu Filho. A maior restauração é a restauração, o perdão dos nossos pecados. Agora nós temos esperança. Deus já fez grandes coisas por nós. Deus já fez maravilhas por nós. E agora, aquele povo fica num estado de sonho, dizendo: me belisca. É isso mesmo? Deus nos restaurou? Sim, Deus nos restaurou. Agora serve também de riso e júbilo. Aquele povo estava rindo à toa. Rindo pelaquilo que Deus tinha feito. Libertado eles do cativeiro.
Eles não tinham identidade e agora eles passavam a ter identidade. Aquele povo também servia de testemunha para as nações. Agora, os outros povos que estavam subjugados, como já lhes disse, olhavam e viam: olha como o Deus dele é poderoso. Olha como o Deus dela é poderoso. Restaurou-os. Irmãos, nós precisamos dar mais evidência daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque eu quero lhe dizer com muita sinceridade, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele diz o seguinte: há uma ardente expectação da criação pela manifestação dos filhos de Deus. É como se aqueles que estivessem ao nosso redor estivessem com uma grande expectativa. Diz: vai ser agora que eu vou ver Deus na vida dele. Vai ser agora, é agora que eu vou ver Deus na vida dela. Há uma expectativa daqueles que estão ao nosso redor por ver testemunho de Deus na nossa vida. Ver a nossa vida como alguém que serve a um Deus soberano. Louvado seja o nome de Jesus. E um testemunho de glória. O verso 3, o próprio salmista diz: é verdade, nações, é verdade, colega, é verdade, meu amigo de faculdade, é verdade, meu colega de trabalho, Deus fez grandes coisas na minha vida, na vida da minha família, restaurou, fez de novo, me conduziu para a glória dele. Agora a própria nação está dizendo: é verdade, grandes coisas fez Deus por nós, grandes maravilhas Deus tem feito por nós, por causa do nome dele, por causa da misericórdia dele, ele é capaz de mover o coração de reis. Ah, meus irmãos, Deus continua sendo o Senhor da história. Deus é aquele que move os corações, é aquele que institui homens e destitui homens, porque ele é Senhor da história. Louvado seja o nome de Jesus. Mas esse mesmo povo está alegre pela restauração futura. Olha o que diz o verso 4: restaura a nossa sorte. Aí você poderia dizer: mas como é que é, rapaz? No verso 1 você está dizendo que ficou como quem sonha, porque Deus mudou a sorte de vocês. E no verso 4 você já está pedindo para Deus de novo restaurar. Foi que houve? Que espaço de tempo se deu entre o verso 1 e o verso 4? Por que você está precisando de restauração de novo? O que houve? Aquele povo voltou para a cidade, reconstruiu os muros, reconstruiu o templo. Os dias passaram, os meses passaram, o evento passou, o culto passou, e eles começaram a viver as suas vidas de novo, do mesmo jeito, passivo dos mesmos pecados, errando e deslizando nas mesmas coisas, ao ponto que agora eles já estão precisando ser restaurados de novo. Ah, irmãos, aquele povo percebeu que a vida cristã, ela não é uma vida tão simples como muitos têm pregado. Ela é uma vida que requer renúncia e relacionamento com Deus. É uma vida que exige, como o irmão Elvio leu nesta noite, um caminho estreito. Ainda é estreito. Ainda é estreito. De modo que agora aquele povo estava desanimado. Aquele povo olhou as circunstâncias à sua volta e disse: é muito difícil. É muita dificuldade. Talvez se eu fosse parafrasear para dentro da igreja, disse: os irmãos não vêm. A gente chama e os crentes não vêm participar. Tem crente que fala mal do outro: é muito difícil, não vou ficar aqui não. Vou sair, vou cair fora. Eles perceberam que era difícil. E agora, o que eles fazem? Em vez de se voltarem para Deus, eles se ocupam com as coisas do seu dia a dia. É como se eles estivessem dizendo: quero saber dessa liderança não. Eu vou cuidar da minha vida profissional, que eu ganho muito mais. E agora, esse mesmo povo resolveu ir cuidar dos seus próprios interesses. Resolveu cuidar da sua própria vida, negligenciando a chamada de Deus. Fez como diz a canção:
vou lavar as redes. Eu vou desistir. Para que eu vou bater cabeça com crente? Eu tenho mais o que fazer. E agora desanimado estavam. Mas o que acontece? Nestas circunstâncias, Deus levanta homens. Porque todas as vezes que o povo de Deus desanima, Deus toca em coração de profetas, de homens e mulheres de Deus, para um despertamento geral da nação. Deus tem interesse em nos avivar. Quando as brasas estão empoeiradas de cinza, Ele faz soprar o vento do seu espírito e traz vida nova para a sua igreja. Assim Ele levantou homens que começou a despertar e a clamar. O salmista agora faz um apelo ao Senhor. Ele não só reclama com a igreja, ele chega para o Senhor e diz: Senhor, restaura-nos. Nós desanimamos na caminhada, nós ficamos com desejo de desistir, nós percebemos que é difícil caminhar às vezes, que tem problema. Mas eu quero falar com o Senhor, restaura-nos, porque se o Senhor nos restaurar, nós nos voltaremos para Ti. Se o Senhor nos acender, aquelas coisas que nos dividem ficarão pequenas, e nós olharemos para a Tua cruz, que é maior do que qualquer coisa. Agora a oração do salmista é: aviva-nos, renova-nos. O salmista vê esse cenário e agora pede transformação da dificuldade em oração. É isso que nós precisamos fazer, irmãos, transformar as situações difíceis que às vezes assolam a nossa vida e a igreja em oração. Não em desânimo, mas em oração. Colocando diante de Deus: Deus, está difícil. Deus, o teu povo, Senhor, aviva-nos, fazendo como o profeta Abacuque. Aviva a tua obra, Senhor, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, Senhor Deus, nos move. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos transformar, irmãos, isso em oração, porque a restauração que o Senhor começou, Ele precisava continuar e concluir. De modo que o salmista diz: nós estamos como quem sonha. Começou a restauração, no meio do caminho ele diz: Senhor, restaura. Não deixa, Senhor Deus, a gente voltar àquela situação anterior. Nos cura, nos sara, nos transforma, nos aviva, nos aquece, nos renova, nos enche de alegria da tua salvação. E ele usa aqui duas analogias: as torrentes do Negueb. É difícil falar sobre um texto bíblico como esse para alguém que está no ocidente como a gente, que tem muita dificuldade, mas para o bom nordestino já serve a ilustração. Você já bateu numa terra seca? Você bate esperando encontrar alguma coisinha molhada embaixo, é seco, que o cavador não entra? Talvez alguém já tenha feito isso, irmão Sebastião, talvez. A região do Negueb era algo incrível, seco, uma sequidão terrível, terrível, terrível. Nada, sequidão, sem esperança. Só que em determinado dia do ano, chovia nos montes, e de repente, bradava uma corrente de água e aquele deserto tornava-se em rio. Que coisa maravilhosa é saber que aquele povo precisava ter esperança, porque não sabia o dia. Eles tinham que semear em esperança, semear na terra árida que mal era possível cavar, semear com esperança, porque de repente, bradava uma corrente de água e mudava o cenário daquele lugar. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Às vezes está a sequidão, está difícil chorar, as lágrimas não vêm, já não é possível orar, mas ainda assim precisamos insistir, porque de repente Deus pode vir com sua corrente e restaurar-nos como as correntes do Negueb, fazer chover nesse coração duro e derramar lágrimas de adoração ao seu nome, louvor, pegar uma língua seca e transformar em língua de alegria, de júbilo. Pode aquecer os nossos corações como aquelas águas do Negueb. Deus, do mesmo modo como o Senhor inesperadamente e poderosamente traz água ao deserto,
faz assim com a tua igreja, com o teu povo, repentinamente. É assim que acontece em Atos 2. Atos 2 está 120 pessoas reunidas. Cristo morto, sem esperança, a perseguição querendo começar. Mas eles estão ali reunidos, orando e buscando a Deus contra as circunstâncias. E diz o texto bíblico que de repente, aquele que serve a Deus está sujeito ao de repente de Deus. De repente Deus pode mudar o cenário da tua vida. De repente Deus pode restaurar tudo. De repente Deus pode batizar com o Espírito Santo, salvar, curar aquilo que você achava que não tinha saída. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que de repente Ele pode mudar todas as coisas, todos os cenários, e nos animar e nos renovar para a glória do seu nome. Nós aprendemos com esse salmo também acerca de semeadores. Eu estou caminhando para o fim. Aquele povo tinha que semear sem ver esperança na frente, porque isso é fé. Fé, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11, é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Isto é fé. Não estava vendo, não tinha possibilidade. Alguém poderia dizer, mas é um louco, não vai dar nada, que ele está plantando tudo. Mas ele plantava com esperança, porque o que o salmista vai dizer é exatamente: aquele que semeia em lágrimas, com alegria ceifará. Aquele que vai andando e chorando, levando a preciosa semente, certamente voltará com alegria, trazendo os seus molhos. Isso é fé, é semear sem ver nada, semeando, e dá uma volta, e quando ele volta, Deus opera, e agora já não vem mais a semente, mas vem os frutos de uma vida de lágrimas. Aleluia! Nós não podemos perder esta convicção, meus irmãos. Olhar para trás e ver o que Deus já fez e se alegrar. Mas também olhar para frente e ver o que Deus pode fazer e se encher de esperança. É assim que nós vivemos. A nossa alegria em Deus está pautada nisso, naquilo que Deus já fez e naquilo que Deus fará. Naquilo que Deus já fez e naquilo que Deus fará na tua vida, na tua família, no teu casamento, na tua vida como um todo. É assim que nós vivemos, cheios de esperança no nosso Redentor. Esse salmo nos ensina algumas verdades. Primeiro, a olhar para trás com esperança, de saber a restauração que o próprio Cristo nos deu. Cristo nos tirou e nos livrou de algo pior do que uma situação econômica desfavorável. Ele nos transportou das trevas para o reino do seu Filho. Como diz Paulo aos Colossenses, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. A maior bênção que Deus fez foi nos livrar da condenação eterna, porque nós estávamos naquele rol de todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora o próprio Deus nos trouxe e nos fez ovelha do seu pastoreio. Agora nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, comprado com o precioso sangue de Cristo. Nós temos dono, nós temos esperança, nós temos certeza de vida eterna. Deus salvou e restaurou, perdoou um pecador como eu, como você. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é Deus e porque Ele pode. Louvado seja o nome do Senhor. Então por que eu tenho que fazer uma pergunta? Por que vivemos tristes? Por que vivemos desanimados? Nós precisamos olhar com esperança e contar as bênçãos. Tem um hino da harpa cristã que diz assim: conta as bênçãos, conta todas de uma vez, e você vai ficar surpreso com tudo que Deus já fez. Nós precisamos criar o plano, o projeto de escrever aquilo que pedimos ao Senhor, e quando recebermos, colocarmos do lado a resposta, porque o Deus que nós servimos é um Deus que responde a oração. Nós ainda estamos inseridos dentro do contexto do já, mas ainda não. Eu estou falando agora de um projeto escatológico. Nós somos restaurados, mas não completamente.
Nós fomos livres do pecado, mas ainda estamos sujeitos a eles. Nós fomos livres da condenação eterna e da morte, mas ainda passaremos pelo processo de morte se Deus não nos arrebatar. Nós já somos, mas ainda não. Ainda temos a esperança de que muito em breve, como disse a canção, soará uma notícia que um povo desapareceu. Será uma notícia com voz de lamento, com a voz triste de alguém que não sabe o que está acontecendo. E nós estaremos na glória com nosso Senhor. Precisamos olhar para o futuro, porque o futuro que nos reserva é o que está escrito em Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Chorou aqui nesta terra, derramou pranto aqui nesta terra, sofreu aqui. Nós temos a viva esperança de que o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo nos colocará em seu colo, limpará as lágrimas do olho como se faz com uma criança e dirá: passou, não precisa mais. Baterá nas nossas costas e diz assim: calma, filho, acabou, já passou, pronto. Imagino eu que nos apertará em seu peito e diz: pronto, o papai está aqui. O papai está aqui. Não precisa chorar como a gente faz com a criança. E nós nos sentiremos protegidos e amados como nunca nos sentiremos. Porque nenhum amor de pai, de mãe, de um relacionamento é maior do que o amor de Jesus pelos seus filhos. Nos apertará contra o seu peito. E nós viveremos para Ele, com Ele e para Ele, para todo sempre. Quero aplicar e encerrar. Em que se baseia a sua alegria? O que faz você ser alegre? É uma pessoa? É um namorado? Uma namorada? É a esposa, o esposo, o filho? O emprego? Os negócios? A profissão? O status social? O seu grande sobrenome? O que faz a sua alegria? Se for essas coisas, eu quero lhe dizer que são todas essas coisas são passageiras. Elas passarão. Sabe o que não vai passar? Um relacionamento com Cristo Jesus. É para além desta vida. Você perderá juventude, saúde, beleza, tudo aquilo que seu coração focar são coisas passageiras. Mas se o seu coração estiver em Cristo, você será nova criatura. Todas as coisas vão passar, mas o seu relacionamento com Ele será de eternidade em eternidade. A única coisa duradoura e eterna é o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará na nossa vida. A nossa alegria, ela deve ser atemporal e ultra circunstancial. Independente de circunstância, independente de um tempo, deve ser uma pessoa, o Senhor Jesus. Se estivermos tristes, abatidos e desanimados, nós podemos olhar para este salmo e perceber como os que escreveram esse salmo, que estavam em dor, em angústia, em dificuldade, puderam enxergar a grande e poderosa mão do Senhor sobre as suas vidas. Eu quero lhe estimular e lhe encorajar a encher o seu coração de alegria, de júbilo, e nesse momento recordar o que Deus já fez e o que Deus ainda fará na sua vida e na vida da sua família. E quero lhe dizer que apesar da dor, da angústia, da solidão, lembre-se que o autor e consumador da nossa fé é o Senhor Jesus, e que há alegria em Deus. Oramos para que Deus nos restaure como as correntes do Negueb e inunde o nosso coração de alegria para a glória do seu nome. Curve sua cabeça por bondade. Senhor, a nossa alegria é o Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Nós te amamos, Senhor Deus, e nós queremos declarar o nosso amor por Ti esta noite. Dizer ao Senhor que nós somos dependentes de Ti, que nós precisamos de Ti. Nós queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas e por aquilo que o Senhor ainda fará.
Meu Deus, eu quero orar agora pelos teus filhos que se encontram desanimados e desencorajados, que talvez tenham olhado para as circunstâncias à sua volta e não tenham encontrado esperança, mas dúvida. Eu quero dizer e orar ao Senhor, que o teu Espírito agora ache guarida neste coração e renove as forças espirituais dos teus filhos, enchendo-os de alegria, mas não a alegria que o mundo dá, mas a alegria que o Senhor dá, a alegria que independe de tempo e de circunstâncias, a alegria que é o Senhor. E a nossa oração é que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos faça rever as nossas prioridades, e que a nossa prioridade seja o Senhor e o teu reino e a glória do teu nome. Abençoa o teu povo, nos abençoa. Esta é a nossa oração em